Padre, você... Posso chamar de você? Claro. Se me permite. A vida inteira, quando nós conversamos, eu estava na condição de entrevistador, você de entrevistado, e naquela época existia uma liturgia, né? Usando um termo religioso, uma liturgia que me obrigava a chamá-lo sempre de senhor e tal. Aqui, como você permite, Claro. vou tratá-lo de você. Você já tem quanto tempo de vida eclesiástica dedicada aos mais pobres, aos doentes, aos que não têm? Então, eu tenho 38 anos de padre, vou fazer 39 anos de ordenado padre. Mas já antes, eu já estava nessa luta. Então, eu estou vou fazer 75 anos de idade, mas pelo menos há 40 anos nessa luta contínua e numa luta que não termina, uma luta interminável. E como dizia Dom Pedro Cassaldáliga, somos soldados derrotados de uma luta invencível. A frase também realmente é muito boa e cheia de conteúdo e coisa para a gente pensar. Você já dedicou a sua vida a diferentes grupos de sofredores, de diferentes naturezas. Houve um tempo que você deu muita atenção, por exemplo, para crianças com HIV. Né? Houve um tempo que foi... Os moradores da rua continua. Você se dedica aos moradores de rua há bastante tempo. Teve um tempo que foi aos infratores que estavam na antiga FEBEM. Né? De todos os tempos que você viveu, teve algum que foi mais leve na relação de cuidar dessas pessoas? E teve algum que foi... Qual que foi mais difícil na relação de cuidar dessas pessoas? Então, eles são concomitantes. Eu sempre estive na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, e cada época alguma coisa sobressai. Os anos da Casa Vida, acho que foi o tempo que eu te conheci e que nos conhecemos, porque a Casa Vida foi muito combatida, eu fui processado, tive um processo, eu lembro muito... Não sai dos meus olhos, da minha memória, uma frase tua. Num dia, eu estava no Emílio Ribas e brigando lá no Emílio Ribas para que as crianças fossem assistidas. Não tinha toalha para enxugar aqueles corpos emagrecidos, marcados pela doença, pelo abandono, mas que sorriam e que abraçavam, e cheios de amor. E... pegaram uma cena, o cinegrafista, eu abaixado com as crianças, e você falou, esse é o Padre Júlio. E é essa luta. E aquilo me marcou muito, eu gravei muito aquilo. Então, eu diria, Tramontina, cada momento tem sua dor, e cada momento tem o seu amor. E não tem amor sem dor, nem dor sem amor. Então, tem os desafios de cada momento. O peso, as dores de cada momento. Nenhum momento foi fácil, porque estar com as crianças com HIV e AIDS era o auge da pandemia da AIDS. A Casa Vida foi apedrejada, foi incendiada, eu fui processado. As coisas que saíram naquela época contra a Casa Vida foram terríveis. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi ali momentos muito bonitos de paternidade, de ver as crianças que eram adotadas, as que superavam, como também os que morreram. Aquela época da FEBEM, das grandes rebeliões, você também acompanhou muito aquilo, foram momentos muito desafiadores, mas também momentos de ternura, dos encontros com as mães, com as companheiras, com os filhos daqueles jovens e deles também. E com a população de rua, que são 40 anos de caminhada, também 40 anos. É descoberta e cacetada. Tem de tudo. Eu já tive que enfrentar... Teve o período da Covid. Da Covid. Que o senhor comandou um grupo de pessoas, em primeiro lugar, extremamente corajosas. Em segundo lugar, com um senso de humanidade absoluto, cuidando das pessoas na rua. Sim. Distribuindo máscaras, distribuindo comida. Comida, máscaras, água, lugar para eles lavarem as mãos. Não tinha água. Você sabe que aquela época da pandemia mais grave, eu ia de manhã para a igreja,
Eu não abria nem a igreja, mas a gente abria os portões para receber as pessoas. Tinha manhãs que eu imaginava o que eu vou encontrar, o que vai ser. Depois, lutar pela vacinação da população em situação de rua. E foi uma luta bonita, uma luta grande, que nós contamos muito com a prefeitura, com o secretário da Saúde daquela época, o Dr. Edson Aparecido, que disponibilizou as vacinas Janssen para a população de rua, porque era dose única. E aí houve uma crítica enorme, por que estava dando para os moradores de rua e por que eles tomavam vacina antes. E era uma questão de saúde pública. Como eles estavam na rua, eles também eram vetores, eles tinham que ser imunizados, né? Então são lutas, mas não lutas malucas. Elas têm fundamento, como defender as crianças com HIV, não permitir que elas fossem abandonadas ou rejeitadas, que elas pudessem entrar na escola, foi uma grande luta, não permitir que os jovens privados de liberdade fossem torturados, tratados com crueldade, exterminados. Quantos eu vi morrer, Tramontina? Quantos? Executados. E ver a população de rua, você vê que conseguimos agora que o Supremo Tribunal Federal tenha apoiado e deu maioria para a decisão do ministro Alexandre Nunes de vetar a arquitetura hostil, que se tornou uma lei, está no Estatuto das Cidades, mas também a retirada compulsória de objetos e também a retirada compulsória das pessoas em situação de rua. Então, são muitas lutas. Uhum. Agora, olhando todas essas situações, eu até anotei, só estava falando, né? A Casa Vida apedrejada, teve os momentos de rebelião na FEBEM, as críticas ao atendimento aos que, né, moram na rua, por receberem a vacina, né? O que acontece com a população, hein, padre, que se comporta desse jeito em relação a esses grupos que já, naturalmente, são mais frágeis, são mais pobres, não tem ninguém para eles? Pois é. Essa é uma questão séria, por isso nós discutimos muito, a partir da filósofa espanhola Della Cortina, o conceito que ela criou de aporofobia e que nós, de maneira decolonial, estamos chamando aqui de pobrefobia. Por que esse ódio aos pobres? Por que esse rechaço aos pobres? Até queria fazer uma propaganda, a Companhia das Letrinhas está lançando 2 livros infantis sobre a pobrefobia, a porofobia, 2 livros que estão na pré-venda e que são lindos para as crianças já irem crescendo, superando esses preconceitos. Mas aí você veja, por que nós somos um país campeão de assassinato de mulheres trans? Por que nós ainda somos campeões de feminicídio? Por que ainda se mata tantos indígenas? Nós estamos vai ser o 7º dia essa semana da mãe Bernadette. Por que atacar os terreiros de Umbanda? Por que atacar os quilombolas? Por que atacar os jovens negros e termos aí um genocídio da juventude negra? O número de crianças assassinadas por balas perdidas, a bala perdida só pega em criança abandonada, e criança negra e criança empobrecida. Então, é um fenômeno. O que acontece conosco? Por que alimentamos esse ódio? Por que alimentamos essa fobia? Por que alimentamos a homofobia a níveis do ridículo, da atrocidade, de forma tão desumana? Então, nós vivemos, e eu também penso, Tramontina, que isso não é novo, isso sempre existiu. Agora talvez a gente saiba mais. Sim. Mas é uma luta constante.